noite a todos os irmãos queridos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E eu agradeço ao Mestre amado Jesus por mais essa oportunidade. Enquanto nós não podemos estar lá reunidos, então nós vamos estar fazendo o nosso Evangelho desta forma. Então, meus irmãos, é com muitas saudades, né, de todos vocês, e que Jesus abençoe e ilumine todos os nossos irmãos. Então, assim, meus irmãos, vamos nos ligar com o lar da família cristã. Vamos nos ligar com os mentores espirituais daquela casa, com todos os trabalhadores que lá estão, que eles sejam envolvidos em muita luz e que eles possam estar ligados, conectados com esse nosso momento, com esse Evangelho da noite. E que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos envolva em muita luz. Que possamos assim estar conectados com essa energia de amor, de paz e de harmonia. Vamos sentindo, irmãos, o ambiente daquele lar que nos acolhe com muito amor. E é com grande saudade que nós vamos envolvendo em muita luz e agradecendo a equipe espiritual por este momento de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Então, assim, meus irmãos, para nos prepararmos melhor, vamos passar para a nossa prece de hoje. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois és o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, assim, meus irmãos, nós vamos passar, né, para o tema de hoje. Vamos então passar por tema de hoje, que é do livro Fonte Viva, né, do nosso querido Chico Xavier, né, e ditado pelo nosso querido Emmanuel. E a lição de hoje, ela está no capítulo 37 deste livro, que vem nos falar na obra regenerativa. Então, vamos ler aqui o que diz esse tema para nós. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Né? Foi escrito, está na carta de Paulo, o Gálatas, versículo 6, né? Capítulo 6, versículo 1. Né? Vamos ver o que diz o tema para nós. Se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com agrilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós. Se lhes impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinarmos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes,
sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro desesperar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfumes. Sejam humanos, antes de tudo. Abeirai-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando fomos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, meus irmãos, esse é o texto de hoje, na obra regenerativa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, sobre o que nós podemos entender, né, sobre essa lição que Emmanuel passou para nós. Bom, então vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o texto de hoje, né, que ele vem nos falar na obra regenerativa. Então aqui Paulo, né, ele menciona assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentado. Então ele quis aqui nos orientar, né? Quando nós formos ajudar algum irmão, né, a corrigir algum erro que ele cometeu, então nós temos que corrigir esse erro, né, acima de tudo, com humildade, né, com doçura, falar com aquela pessoa com doçura, com humildade, porque nós sabemos que quando nós falamos assim com as pessoas, né, com amor, com humildade, com misericórdia, com certeza aquele nosso irmão, ele vai pensar depois aquilo que nós falamos. Ele vai refletir sobre aquilo. Agora, se um irmão comete um erro e nós queremos falar com ele com raiva, gritando, né, para que ele entenda que ele está errado, nós só vamos acender a ira e a revolta daquele nosso irmão, né? Porque aí ele vai ficar com muita raiva de nós. E nós sabemos que nós temos um pouquinho do conhecimento, né? Estamos estudando aí há algum tempo sobre o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que saber, né, que muitos irmãos nossos, muitas vezes, não tiveram essa possibilidade de estudar. Ou às vezes esse nosso irmão, ele ainda não despertou, né, para essa parte espiritual. Então, nós temos que saber reagir com cada um dos nossos irmãos. E sabe, e quando nós gritamos com o nosso irmão, querendo fazer que ele nos ouça, né? Falamos com raiva, com ódio. Então, é um termômetro para que a gente possa refletir sobre esse nosso ato, né? Então, nós temos que voltar para dentro de nós e verificar lá dentro, né? Nós temos lá nossa gavetinha, que nós guardamos ali aqueles sentimentos, e verificar se eu perdi a paciência, se eu perdi a minha calma,
com aquele irmão, é porque eu tô lá dentro de mim, tem muitas questões a ser resolvidas, né? Questão de raiva, questão de mágoas, de ódio, porque o que nós falamos é aquilo que sai do nosso coração, né? E se eu falar dessa forma com o meu irmão, é porque eu preciso melhorar, né? Eu preciso realmente fazer uma reflexão. Porque o Pai fala, sede misericordiosos com aqueles irmãos que necessitam, né? Porque Jesus falou assim, que ele veio aqui para cuidar dos doentes, né? Olha a nossa responsabilidade, né? Olha o ensinamento que Jesus deixou para nós. Para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha misericórdia com nossos irmãos, para que a gente possa conversar, né? E não gritar, conversar da melhor forma possível, fazer ele entender, né, que aquela situação que foi errado, a forma como ele conduziu aquela situação, né? Porque se nós temos algum conhecimento, nós não podemos nos omitir. Então, nós temos que conversar com nossos irmãos quando eles erram, né? Porque muitas vezes vem um irmão e fala assim, poxa, eu vou me vingar de fulano, né? Eu vou me vingar, ele aprontou comigo, ele vai ver o que vai acontecer com ele. E se nós estivermos ali presente, né? Se ele estiver falando conosco, nós não podemos colocar lenha na fogueira, né? Porque muitas vezes, né, a pessoa fala assim, não, vai lá, vinga mesmo, não deixa barato. Então, olha só a nossa responsabilidade, nós estamos sendo coniventes. E se ele errar, nós estamos errando também. Então, nós temos a responsabilidade de falar para aquele irmão, de explicar que aquilo ali não vai ser bom para ele, né? Colocar, fazer ele entender se ele gostaria que alguém fizesse, se vingasse dele. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro, né? Explicar isso para aquele nosso irmão. Porque às vezes ele acha que a vingança é o melhor caminho, porque ele não sabe das coisas espirituais. Ele ainda não compreende as coisas espirituais, né? Então, nós temos que orientar esse nosso irmão, né? Despertar esse sentimento de amor, esse sentimento de paz que todos nós temos, né? Procurar ajudar as pessoas naqueles momentos mais difíceis, né? Nós estamos passando aí por essa pandemia e todos nós ficamos confinados ali no nosso lar, né? E isso nós temos que compreender que não foi por acaso. É que o mundo lá fora, da forma que o ser humano estava caminhando, não ia dar certo. Já não estava mais, estava indo por um caminho muito ruim, né? O ser humano já estava assim mais procurando as coisas materiais, estava na ilusão do mundo, né? E estava esquecendo de que nós somos espíritos. E aí parou todo mundo para ficar no seu lar, para que a gente pudesse olhar para nós mesmos, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, aí nós vamos ver as nossas falhas. Então, nesse período que nós ficamos confinados com os nossos familiares, ali na convivência, aí que nós fomos aprender, fomos entender que esse tempo foi dado para nós, para que nós pudéssemos voltar para nós, fazer uma reflexão e perguntar, né? Será que eu tô cuidando bem da minha família? Será que eu tô dando um suporte? Será que eu tô compreendendo cada um? Sabe? Às vezes um tá com problema, o outro tá com uma dificuldade em alguma coisa, e eu naquela loucura, trabalhando, fazendo, cuidando dos meus afazeres, chegava em casa, e às vezes as pessoas chegavam em casa e não tinha esse tempo, e não tinha essa intuição
de estar olhando como está aqueles familiares. E muitos ali estavam precisando de ajuda, né? Então essa convivência teve que ser melhorada, teve que ser reciclada, né? Então muitos aproveitaram essa convivência e tiraram muitas coisas boas dessa convivência, né? E verificou as coisas que não estavam boas, que estavam indo por um caminho, né, bem distante, e conseguiu contornar essa situação, né? E agora as pessoas, elas têm um significado melhor para as coisas, né? Ela reciclou, conseguiu reciclar vários pensamentos, né? Várias atitudes que estavam tomando com seus familiares, porque muitas vezes nós não temos paciência com nossos familiares, né? E nós sabemos que a escolinha começa na nossa casa, que é a escola de convivência um com o outro. Então nós temos que aprender a olhar para o outro, quando o outro errar, sabemos conversar, sabemos explicar da melhor forma possível, né? Sendo amável, né? Somos pessoas que eles podem confiar em nós, dando bons conselhos, né? Encaminhando aqueles nossos filhos ou aqueles que moram conosco para o melhor caminho, né? Porque essa é a nossa missão aqui na Terra, é ajudar aqueles que estão conosco. E aqueles que ainda não despertaram, né? Sabe, cada um está vivendo um momento diferente. Então, com aquele que é mais difícil, que ele ainda não despertou, é aquele irmão que nós vamos ter que estar mais presente, ajudando ele na jornada da vida. E quando nós ajudamos um doente a cuidar de um doente, a orientá-lo, a cuidar das suas feridas, aí sim nós estamos concretizando a obra regenerativa. Olha a importância, né, de nós concretizarmos essa obra regenerativa na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos deixando o tempo passar. E esse momento que nós estamos passando atual, com essa pandemia e com essa mudança, né? Nós estamos mudando por um mundo regenerador. Então essa mudança está acontecendo. E elas têm que acontecer dentro de nós. Nós não podemos ficar para trás. Não podemos. Porque nesse mundo de regeneração, já não cabe mais esses sentimentos que nós guardamos lá dentro da nossa gavetinha que está lá escondido. Sentimento de raiva, sentimento de ódio, de vaidade excessiva, de inveja, né? Sentimento de orgulho, a vaidade excessiva, o egoísmo. Sabe, irmãos, isso já não cabe mais. Nós temos que fazer uma limpeza nessa nossa gavetinha e jogar esses sentimentos para fora. Porque nós tem que nascer dentro de nós um novo homem. Porque se vai existir uma nova terra, nós temos que ser um novo homem. É isso que o Pai convida nós, a sermos novos homens, a concretizar essa obra regenerativa. E isso é no nosso dia a dia, é auxiliando os nossos irmãos que estão ali conosco. E isso começa no nosso lar, na nossa casa. Se nós não conseguirmos concretizar essa obra dentro da nossa casa, como é que nós vamos conseguir passar lá para fora? Como é que nós vamos ser lá fora, né? Então, nós temos que fazer essa reforma íntima, né? Nós não temos muito tempo, né? O tempo está passando. E Jesus pede para que nós estudemos, sabe? Nós temos que pegar todos os ensinamentos de Jesus, tentar colocar dentro de nós, para que nós podemos dar bons exemplos. Quando nós em casa damos bons exemplos para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, sabe, eles vão prestar atenção. Aquilo vai servir de exemplo para ele, como você age, como você conversa, porque muitas famílias às vezes não têm condições, não conseguem ainda dar um bom exemplo,
e grita com o filho, bate no filho, sabe? Trata de uma forma tão, às vezes até desumana, né? Talvez é a forma que a pessoa acha que ela tem que tratar aquele filho para que ele possa entender. Mas nós sabemos que não é por esse caminho. Nós sabemos que só com amor, com misericórdia, com paciência, é que nós vamos conseguir ajudar os nossos irmãos. E que nós também vamos conseguir nos ajudar nessa evolução. Porque toda mudança, ela é dolorosa, né? Toda mudança exige muito de nós, muito trabalho. Então, nós temos que estar conscientes de que tem muito trabalho pela frente para nós fazermos. E o Pai conta conosco. Tem muitos irmãos espirituais estão ali torcendo por nós, rezando por nós, vibramos, para que a gente consiga passar por essa fase. Porque é uma fase difícil. Muitas vezes nós nos desanimamos, mas nós não podemos desanimar, meus irmãos. Se nós estamos passando por essa fase, era uma fase decisiva na nossa vida e foi concedida por Deus para que nós passássemos por esse momento que a Terra está passando. É porque nós temos condições, é porque nós somos pessoas fortes, somos pessoas que acreditamos no bem, acreditando no amor. E o amor, ele sempre vence. O amor, ele é capaz de curar feridas mais profundas. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo aqui. Vamos correr, que nós precisamos trabalhar, né? Eu li uma frase outro dia, né? E eu fiquei pensando, porque às vezes a gente fala, eu não tenho paciência, não tive paciência com aquela pessoa, eu pedi o controle. Mas quando nós lembramos, aí eu li essa frase, eu não perco aquilo que eu não tenho. Se eu perdi a paciência, o controle, é porque eu não tenho. Então tá aí, sabe, um termômetro para nós prestarmos atenção, né? E poder nos vigiar todo momento, em tudo aquilo que nós falamos, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês, essa obra regenerativa, ela está na lição do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa obra aqui, essa lição, ela está toda lá. E ela vem nos falar: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, né? E ele fala também, perdoar para ser perdoado. Próximo, reconcilia-te com os seus adversários, né? Então, nós temos que reconciliar com nossos adversários enquanto a gente estiver a caminho, enquanto estivermos junto com eles. Assim Jesus nos ensinou. Aí, próximo, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? É ir primeiro reconciliar com nossos adversários, né? Quando nós reconciliamos com nossos adversários, aí sim, nós estamos sendo misericordiosos, né? E aqui diz também, o arqueiro e a trave do olho. Quando você for olhar, né, por uma falha do outro irmão, tira primeiro o arqueiro do seu olho, né? Então, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. Então, Jesus ensinou isso para nós. E Jesus ensinou tamanho perdão das ofensas, né? Perdoa 70 vezes 7. Jesus quis dizer, perdoa infinitamente. Essa foi a lição de Jesus. E, por fim, a indulgência. É um sentimento doce e fraternal, que todo homem deveria ter com seu irmão, né? Porque quando você tem misericórdia com seu irmão, você também obterá misericórdia. Foi isso que o Pai nos ensinou, né? E tem uma passagem de Jesus, quando eles estavam lá
pregando para os seus discípulos, para muitas pessoas, né? Eles fizeram uma roda e Jesus estava lá pregando, né, os seus ensinamentos. Aí chegaram um fariseu, né? Chegaram dois homens trazendo uma mulher. E eles colocaram a mulher lá no meio da roda, né? Aí eles falaram assim: Senhor, essa mulher, ela foi pega em adultério e nós trouxemos ela para cá. E na lei de Moisés, ele nos ensina a apedrejar essas mulheres que cometem adultério. E Jesus se abaixou assim e ficou escrevendo assim com o dedo, né, na areia, na terra. Aí os homens cobraram Jesus. E aí, Jesus, o que nós vamos fazer? Aí Jesus, naquela simplicidade, naquela humildade, ele levantou e falou assim: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ali, aqueles irmãos foram saindo um por um, né? E quando Jesus levantou e olhou, perguntou para a mulher: cadê eles? E ela falou: eles foram embora. Jesus diz: eles não te condenaram? Ela falou: não. Aí Jesus falou assim: eu não te condeno. Vá, minha filha, e não peques mais. Olha a lição maravilhosa que Jesus deixou para nós, né? Então nós temos que nos espelhar, né, nos exemplos de Jesus, para que a gente possa seguir, né? Para que a gente possa fazer essa nossa transformação, né? Para que nós possamos alcançar, sabe, um patamar a mais na nossa vida, para que a gente possa subir um degrauzinho na nossa evolução. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha, né, para falar da lição de hoje. Obrigado pelo carinho de todos vocês e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja. Bom, e agora, meus irmãos, nós vamos passar para as vibrações da noite, né? Então, é aquele momento que nós temos de vibrar amor e paz para todos os lugares que estão necessitados. Então, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, que se faça aqui presente. Vamos mentalizar Jesus, que Jesus estará aqui conosco neste Evangelho da Noite. Então, assim, em tranquila serenidade, confiante no Divino Amigo, vibremos pelo planeta Terra, que ele seja envolvido em muita luz. Vibremos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, que Jesus possa envolver em uma luz branca, que possa iluminar a todo mundo do planeta, a todos os brasileiros, que eles recebam essa energia de amor e de paz. Vibremos também, Jesus, pela paz universal. Vibremos pelas trevas, pelo umbral, pela crosta. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças. Vibremos também pelos nossos irmãos suicidas. Que Jesus abençoe e socorra esses nossos irmãos. Vibremos por todos os políticos também. Que Jesus intua esses nossos irmãos para que eles possam ajudar a população que necessita. Vibramos também, Jesus, por todos os hospitais da terra, por todos os médicos, os enfermeiros que estão lá na linha de frente, cuidando dos nossos irmãos com esse vírus da Covid-19. Que Jesus dê força para esses nossos irmãos, para eles não desanimar. Muitos estão cansados. Que Jesus abençoe e ilumine esses irmãos. Vamos vibrar também, irmãos, por todos aqueles que estão lá doentes, que estão sozinhos, longe dos seus familiares.
que eles possam receber o nosso abraço de amor, de paz, de misericórdia. E que Jesus leve esse reconforto para os nossos irmãos. Vibramos também por todos aqueles que estão nas suas casas fazendo tratamento. Que Jesus possa levar a ajuda e levar a cura necessária para esses nossos irmãos. Vibremos também por todos aqueles nesse momento, Jesus, que se encontram em desespero, que eles recebam esse abraço, essa misericórdia de Jesus. E agora, meus irmãos, vamos vibrar por nossos lares. Vamos mentalizar Jesus adentrando pela porta principal. E Jesus vai iluminando cada cômodo da nossa casa, retirando tudo aquilo que não tiver de acordo, fazendo uma limpeza, envolvendo a todos os nossos familiares, em paz, em amor e em luz. Vibremos também pela casa, pelo nosso lar da família cristã. Vibramos pelo pronto-socorro espiritual. Que todos que lá se encontram recebam a ajuda necessária. Que Jesus abençoe a todos aqueles nossos irmãos. Vibramos por todos os irmãos que desencarnaram na Covid-19, que foram muitos irmãos. Que eles sejam recebidos e socorridos pela equipe espiritual. E que Jesus envolva aqueles irmãos, Senhor, em muita paz e muita luz. E que eles possam aceitar o seu desencarne. E que possam despertar para a vida eterna. E assim, vamos vibrar por nós mesmos, porque nós ainda somos muito necessitados. E que nós possamos assim, Senhor, humildemente, pedir o seu amor, a sua compreensão para com nossos erros. E que nós possamos assim, Senhor, fazer a nossa reforma íntima, para que nós estejamos preparados para enfrentar tudo aquilo que estiver programado para nós. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos os nossos irmãos. E vamos deixar uma vibração, em aberto, que a equipe espiritual sabe melhor aonde houver mais necessidade. Então, assim, irmãos, vamos fazer a prece, agradecendo ao Mestre amado Jesus por esse Evangelho da noite. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, assim, nós damos por encerrado o nosso Evangelho da noite, agradecendo a proteção do Mestre amado Jesus, dos amigos espirituais aqui presentes, e eu desejo uma boa semana para todos os nossos irmãos, que vocês levem o meu abraço e o meu amor para todos vocês. E que Deus abençoe e envolvam todos em muita luz. Que a paz esteja com todos. Que assim seja.